Abençoado será tudo aquilo que eu toco, abençoado será. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Aleluias. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Deixa eu só enxugar os olhos aqui, senão não consigo nem fazer a leitura nessa noite. Enquanto isso, eu te convido a abrir a palavra do Senhor na carta de 1 Pedro, capítulo de número 2. Aleluia. Eu acho tão maravilhoso a forma como o Espírito Santo de Deus age. Enquanto eu estava ali no banco, mais uma vez, não preciso nem contar para a igreja, né? O pastor passou ali e perguntou se tinha bala no cartucho. Eu falava com Deus, porque eu tenho algumas mensagens que a gente prepara e que fica forte no coração. E uma delas que Deus tinha falado muito ao meu coração é Isaías 56. Até essa semana eu conversei com meu filho em casa falando sobre esse texto. Mas conforme as oportunidades foram dadas, o pastor falou, chamou o Jonathan, que me alegrou o coração. O Espírito Santo me trouxe a esse texto, confirmando essa palavra de 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, onde o apóstolo Pedro ele vai trazer uma exortação à igreja, porque muitas vezes nós nos convertemos, viemos à igreja e achamos que isso é tudo. Uma nova vida começa, uma mudança é necessária, porque um dia o nosso Deus, aleluia, a nossa esperança é essa, que Jesus vai voltar, e eu e você estaremos na presença dEle, e teremos que prestar conta de tudo que fizemos, do nome que tínhamos como cristão, como servos do Deus Altíssimo, o que nós fizemos durante este tempo que estivemos aqui na terra. E eu quero aproveitar que você está em pé e ler contigo 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes, como por ele enviado para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não como tendo essa liberdade por cobertura da maldade, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao Rei. Podeis se assentar na presença do Senhor. Uma certa feita, Jesus estava juntamente com seus discípulos, e ele faz uma pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E ali várias respostas foram surgindo, e nessa noite eu quero começar essa mensagem com esta pergunta, mas não eu, porque eu já fiz essa pergunta para mim, quando eu li esse texto, mas eu quero que você faça essa pergunta, porque eu costumo dizer que nós, no que diz as nossas características, existem três pessoas: aquela que os outros dizem que nós somos, aquela que nós dizemos ou acreditamos que somos, e aquela que Deus conhece que realmente somos, porque diante de Deus nada fica escondido, nada fica oculto. E nessa noite eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo: quem eu sou? Não o seu nome de registro, mas quem você é? Qual o propósito da tua vida?
Eu sei que muitos vão dizer aqui: eu sou o filho de Deus. Se nós fôssemos perguntar: eu sou cristão, eu sou servo, eu sou chamado, muitas respostas surgiriam. Mas hoje nós vivemos um tempo difícil, onde se torna muito difícil nós discernirmos aqueles que são cristãos e aqueles que não são. Eu não estou falando aqui pela sua vestimenta, pela roupa, mas eu estou falando de atitude, de caráter. Porque o cristão, quando nasce de novo, o seu caráter é transformado, as suas atitudes são transformadas. E a roupa não define o caráter, mas o caráter santo define a roupa que ele vai vestir. Nós olhamos para o mundo, vemos muitas mulheres muito mais bem vestidas, homens muito melhor vestidos do que muitos que estão aqui dentro, mas por dentro é uma podridão sem fim. Mas nós olhamos para dentro da igreja, nós também vemos muitas vezes pessoas muito bem vestidas, mas que possuem, vai apertar um pouco, meu irmão, mas daqui a pouco você vai glorificar a Deus, porque aquilo que bate, aquilo que machuca, Ele cura. Jesus, quando Ele exorta, Ele quer curar, Ele quer trazer algo para a nossa vida, Ele quer restaurar. E muitas vezes no nosso meio nós encontramos pessoas dessa forma, que se vestem muito bem. Quando nós olhamos, nós vemos uma pessoa muito bem vestida, um cabelo muito longo, mas muitas vezes a sua língua é venenosa. Como Tiago fala, que tem a vida e a morte. Pessoas que matam através de palavras, pessoas que envenenam a igreja de Cristo com mentiras, com fofocas, pessoas que a aparência parece de piedade, mas por dentro é um sepulcro caiado, como o Senhor falou aos fariseus. Nós estamos vivendo o tempo que Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 1, quando ele fala que nos últimos dias viriam tempos difíceis. A palavra do Senhor nos diz assim: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Seguinte: porque haverá homens amantes de si mesmo, olha as características: avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. 3, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. 4, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Segura aí, fica aí nesse texto. E nós olhamos, nós falamos: realmente, lá fora tem muitas pessoas assim. Realmente, lá fora tem muitos assim. Mas coloca o versículo 5 para nós: tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Você tem a NTLH aí? Eu gosto da tradução NTLH deste versículo também. Olha o que ela diz: parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Existem muitos que estão no nosso meio, que dizem ter nascido de novo, porque hoje em dia é moda. Você abre a internet, você vai na TV, todo mundo está dizendo: eu sou do reino, eu faço parte do reino, eu agora me converti. Pessoas que dizem que entregaram a sua vida a Cristo, mas ainda continuam vivendo segundo as suas vontades. Pessoas que dizem fazer parte do reino de Deus, mas que andam segundo o reino das trevas, o reino deste mundo, cujo príncipe das trevas é quem governa, como Efésios capítulo 2 vai nos falar, ao qual o pecado nós andávamos outrora. Pessoas que entregaram a sua vida a Cristo, apenas de palavras, mas não têm uma atitude de entrega. Não se deixam ser moldados pelo Evangelho.
Porque o Evangelho, ele transforma as nossas vidas. O Evangelho, ele muda o caráter. Ele não muda apenas a aparência do homem. Ele não coloca apenas uma saia longa numa mulher, ou uma camiseta e um terno no homem, mas ele muda de dentro para fora. Ele transforma o teu caráter, ele transforma a tua mente, ele transforma as tuas atitudes. Como o Jonathan também falou aqui nesta noite, isso não quer dizer que nunca mais nós vamos errar. Nós estamos num processo de transformação. Nós estamos sendo transformados. Só que a diferença é que agora, quando eu caio, eu choro, eu sinto tristeza, eu sinto repulsa pelo pecado, porque eu sei que aquele pecado que eu cometi, foi Ele que pregou o meu Jesus naquela cruz. Foi por causa desse pecado, foi por causa desses pensamentos impuros, que o meu Deus teve que se despir da sua glória, nascer como homem, viver, sofrer nesta terra, e se entregar naquela cruz, para que hoje eu e você fôssemos salvos. Lucas capítulo 6, versículo 44, o Senhor vai dizer que nós conhecemos a árvore pelo fruto. E eu quero contextualizar agora você, para que você venha entender o contexto desta carta que Pedro está escrevendo. Pedro está escrevendo para irmãos que estavam agora distante da sua terra, distante da sua casa, homens e mulheres que haviam se convertido, mas que devido à perseguição tiveram que abandonar agora suas casas, e tiveram que ir para um lugar distante, deixando para trás agora tudo que eles tinham, deixando casa, deixando trabalho, deixando amigos, abrindo mão até da sua liberdade por amor a Cristo. Mas como se não bastasse, lá onde eles foram agora, lá onde eles estão, há uma perseguição, há uma discriminação por causa da forma de viver. Porque eles estão numa terra estranha, com uma cultura diferente, uma terra idólatra que adora outros deuses, porém eles não se curvam a esses deuses, porém eles não se dobram, a atitude deles é diferente. E Pedro está escrevendo a esses irmãos, que por amor a Cristo, abandonaram tudo, e agora mesmo onde eles estão sendo perseguidos, eles estão sofrendo discriminação por causa da sua fé. Eu gosto muito de uma frase de C.S. Lewis, que ele diz assim: a vida cristã, ela não é a imunidade das dificuldades, mas a paz em meio a todas elas. E é exatamente o que Pedro está querendo transmitir àqueles irmãos. Ele está preocupado com aqueles irmãos novos convertidos, que estavam agora experimentando do poder de Deus na sua vida. Por isso que quando você vai ler a carta de Pedro, no primeiro capítulo ele vai tratar a respeito da salvação, e ele vai trazer toda a obra de Cristo a respeito da salvação, o preço que foi pago por aquelas vidas que agora estavam ali, para depois no capítulo 2 ele vir tratar da santificação, porque existem 3 tempos da nossa salvação. Quando você vai ler a Bíblia Sagrada, em alguns textos você vai ver o Senhor falando porque nós fomos salvos. Em outros textos você vai ler porque estamos sendo salvos. E ainda você vai encontrar na Bíblia Sagrada textos dizendo que seremos salvos. Mas como assim? Eu fui salvo, eu estou sendo, ou eu serei salvo? São os 3 tempos da salvação: justificação, santificação e glorificação. No passado, nós fomos salvos da condenação do pecado que havia contra nós. Através da justificação, nós fomos salvos da condenação do pecado. No presente, nós estamos sendo salvos do domínio, do poder do pecado sobre as nossas vidas, através da santificação. Mas a palavra ainda diz que nós seremos salvos através da glorificação, aleluia, da presença do pecado. E essa é a minha esperança. O momento em que o Senhor vier e nós recebermos o nosso corpo glorificado,
livre do pecado, livre das enfermidades, livre das doenças, livre das tristezas, livres dos problemas. A palavra do Senhor nos diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, aleluia. Ali não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá angústia, porque estaremos juntos com o Senhor. E o apóstolo Pedro vai começar já no capítulo 1, no versículo 1 e 2, tratando ali da condição daqueles irmãos. Ele vai tratar da condição social, da condição política e da condição espiritual daqueles irmãos. Qual era a condição social? Eles eram forasteiros, eram estrangeiros, eles estavam em uma terra estranha, um lugar com uma cultura diferente. Será que você não está se sentindo como esses irmãos? Se você não se sente como esses irmãos, eu te digo, existe algo errado com você. Porque se você acha que tudo que está acontecendo ao teu redor, toda a cultura desse mundo não é nada de estranho para você, os teus olhos ainda estão fechados. Mas o Senhor nesta noite, Ele pode abrir os teus olhos, e Ele pode te trazer novamente a vida, porque a vida de Cristo, ela nos mostra qual é o princípio no que nós devemos seguir. Aqueles irmãos estavam agora num lugar com uma cultura estranha, uma cultura diferente. Eles eram tidos ali como forasteiros. Hebreus capítulo 11, versículo 13, a palavra do Senhor vai nos dizer que aqueles homens, mesmo depois de não ter alcançado a promessa, mesmo depois de ter morrido sem alcançar a promessa, eles declaram: nós vivemos na terra como peregrinos e forasteiros neste mundo. Homens que reconheceram a sua situação, que não era este lugar o seu lugar. E quando eu falo de mundo aqui, na palavra do Senhor existem duas palavras para mundo, no Novo Testamento, que foi escrito em grego. A primeira é cosmos, que muitas vezes nós vamos ler mundo, mas em grego é cosmos, que quer dizer toda a ordem criada. Tudo que Deus criou é mundo. As plantas, os mares, todas as coisas é mundo. Mas existe outra palavra, chamada aion, que quer dizer período de tempo. É esse período de tempo que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, que ele fala dos últimos dias. É esse período de tempo que a palavra do Senhor nos fala que o governador é o príncipe das trevas, que está conduzindo os filhos dele à perdição, à destruição. Mas o Senhor nos resgatou, aleluia, mesmo neste tempo corrompido, mesmo nessa cultura destruída, perversa, e implantou dentro de mim, dentro de você, o seu Espírito, aleluia, que nos capacita agora a viver piedosa e santa nesse meio corrompido. O Senhor nos capacita. E a segunda condição que ele vai falar é a condição política, porque eles eram dispersos. Primeiro, social, forasteiros. Segundo, política, dispersos. Lá em Atos capítulo 8, versículo 1, a palavra do Senhor vai nos dizer que depois da morte de Estevão, agora se levanta uma grande perseguição contra a igreja, e muitos tiveram que fugir de Jerusalém. Muitos tiveram que fugir devido à perseguição, e por isso eu falei que eles deixaram tudo para trás. Eles abandonaram casa, trabalho, família, amigos, toda uma vida para seguir a Jesus. Mas eu acho maravilhoso que Jesus ainda vai falar, o apóstolo Pedro vai falar da terceira condição, que é a condição espiritual. No versículo 2, ele vai dizer: mas vós sois eleitos de Deus. Não importa a tua condição política,
Não importa a tua condição social. Ah, irmão, mas eu estou sendo perseguido. Ah, irmão, mas eu estou sendo caluniado no meu trabalho. Onde eu estou, estão me perseguindo, querem me derrubar. Em todo lugar, meu irmão, até dentro da igreja, muitas calúnias se levantam, muita perseguição se levanta. Mas eu quero te dizer, como o apóstolo Pedro diz àqueles irmãos: não interessa a tua condição política, não interessa a tua condição social. O que interessa é que você é eleito de Deus, aleluia, e você foi escolhido por Ele, separado deste mundo. Nós fomos escolhidos, separados. Já foi citado aqui pelo nosso pastor Lucas, capítulo 10, versículo 20, quando os discípulos chegam perante Jesus, todos alegres. Olha, Senhor, os 70, depois que Ele enviou eles chegam todos alegres, dizendo: olha, Senhor, nós expulsamos demônios, até os demônios se submetem a nós no Teu nome, nós curamos os enfermos, e todos alegres. Ele diz: ei, não se alegre só por isso, mas antes se alegrai por ter o nome de vocês escrito nos céus, aleluia. Essa é a maior alegria de um cristão, porque expulsar demônios não vai salvar ninguém, curar os enfermos não vai salvar ninguém, mas aquele que tem o nome escrito no livro da vida, aquele que tem o seu nome escrito no céu, aleluia, tem certeza que aquele que escreveu, aquele que chamou é poderoso para nos salvar. Aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para completá-la. Filipenses capítulo 3, versículo 20 vai dizer: mas a nossa pátria, ela está nos céus, de onde aguardamos também o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. A tua esperança ainda está nesse céu? A tua esperança ainda está nesse Salvador? Hoje, infelizmente, temos visto muitos que já perderam essa esperança, muitos que se dizem cristãos, mas que se falasse, se Jesus demorasse mais um pouco não tinha problema, porque agora eu estou num serviço bom, eu ainda quero conseguir outra casa para deixar para os meus filhos, eu quero conseguir isso, eu quero conseguir aquilo, aqui está muito bom, eu estou ganhando dinheiro. Ah não, agora que eu comecei esse relacionamento com essa mulher maravilhosa, quem sabe dá para esperar mais um pouco. Não, a minha ânsia ainda é pelos céus, o meu desejo é pelo céu, o meu coração queima pelo meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Anaia Sebiandaraia. Os cristãos são homens e mulheres que caminham com os pés na terra, mas o seu coração está no céu. Nós temos que pisar essa terra, mas o nosso coração está no céu. Eu acho maravilhoso quando o pastor sempre fala aqui que de vez em quando deu uma saudade do céu. É maravilhoso esse sentimento, você sentir esse desejo, essa esperança de estar com o Senhor, essa esperança de estar junto com o nosso Senhor. E Pedro está preocupado com esses irmãos para que eles não venham perder essa esperança, mesmo diante as perseguições, mesmo diante aos problemas. Por isso que no capítulo 1 ele vai tratar a respeito da salvação, e ele busca trazer àqueles irmãos o entendimento de quem é Cristo. Porque de nada adianta eu dizer que entreguei a minha vida a Cristo se eu nem sei quem é Ele. Como eu vou valorizar esta obra que eu não conheço? Por isso eu acho difícil uma pessoa dizer que ama Cristo, que entregou a sua vida a Ele, mas não busca conhecer esse Cristo. Ah não, mas eu escuto os irmãos falar no domingo da igreja. Eu não casei com a minha esposa porque alguém falou para mim: ah, ela é boa, ela é bonita, ela é trabalhadeira, ela faz isso. Não, eu casei com ela porque eu busquei conhecer ela. E quanto mais eu conhecia ela, e até hoje eu estou conhecendo, quanto mais eu conheço o coração dela, os sentimentos dela, mais eu amo ela, o meu amor só aumenta por ela. E desse jeito deve ser o nosso relacionamento com Cristo. Se o meu relacionamento com a minha esposa já é desse jeito, imagine com o meu Salvador, aquele que entregou a sua vida por mim, aquele que me resgatou. Eu costumo dizer
que muitas vezes no passado eu até achava estranho. Eu via alguns irmãos no meio da igreja se alegrando mais que os outros, e uns pulavam e outros ficavam mais quietos. E um certo tempo, ainda novo convertido, eu pensava, meu Deus, mas por que isso? Um dia o Senhor falou comigo: é que você não sabe a gratidão que eles têm. Você não sabe da onde eu tirei eles. E então eu comecei a entender, aleluia. E hoje muitas vezes eu chego aqui, eu acho maravilhoso que eu sento ali no meu lugar e eu dobro o joelho para orar, e às vezes estou frio, estou calado, e eu começo a orar: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. E o Senhor começa a trazer à minha memória os momentos que eu passei no vício das drogas. O Senhor começa a trazer à minha memória quantas e quantas vezes eu dormi caído nas valetas, drogado, alcoolizado. O Senhor traz à minha memória o dia em que eu fui preso por drogas, por uso e tráfico de drogas. O Senhor traz à minha memória quantas brigas, quantas vezes eu fui parar no hospital, e eu olho para onde o Senhor me colocou hoje, e eu me alegro, aleluia, eu explodo de alegria, porque Ele me salvou. Ramadagaço e me andaraia, e canaia sube andarai. Só você sabe de onde o Senhor te tirou. Só você sabe o quanto você era ruim. Muitos olhavam para a minha vida. Eu comecei muito cedo nas drogas, com 10 anos de idade eu já fui para as drogas. E muitos olhavam quando eu tinha 14, 15 anos e diziam para o meu pai e para minha mãe: não vai chegar à maioridade, logo vão matar, vai morrer. Eu me envolvi com gangues, com tráfico de drogas, era tudo de pior que você possa imaginar. Mas hoje, eu chegando agora, dia 15 de junho, completo 42 anos. Eu olho para trás e vejo só a graça de Cristo. É só a graça de Cristo. É só a graça, meus irmãos. Eu não preciso de mais nada. A graça que me alcançou. Dr. Charles Spurgeon vai dizer que a graça que me salvou, se ela não me transforma, ela não é graça. Esta graça que você diz que te alcançou, ela tem que transformar a sua vida. Ela tem que transformar as suas atitudes. E o apóstolo Pedro, ele está preocupado com isso. Por isso ele exorta aqueles irmãos: olha, meus irmãos, cuidado com as atitudes de vocês em meio a esses homens aí. Por mais que eles não sejam cristãos, sejam gentios, mas eles estão olhando para vocês. Por mais que eles não leiam a Bíblia, mas eles têm que ver Jesus na vida de vocês. Eu gosto muito de uma história de Alexandre o Grande. Certo, eu creio que muitos já ouviram falar de Alexandre o Grande, um grande imperador grego, grande rei. Era valente, seu exército era poderoso, vencia muitas batalhas, era invencível. Certo dia o seu exército saiu a peleja, com um exército 3 vezes maior que o exército dele. E de repente chegaram 2 soldados, trazendo um outro carregado pelos braços, e o lançaram na presença de Alexandre o Grande. E Alexandre, assustado, olhou. Eles disseram: esse aqui é um desertor. Quando ele viu o exército na frente, ele fugiu do campo de batalha. E Alexandre pergunta para ele: qual é o seu nome, soldado? Aquele homem cabisbaixo, com vergonha, responde: Alexandre. Ele não acredita no que ele está ouvindo. Ele se levanta e ele chega perto daquele rapaz, o levanta pelos braços e pergunta: qual é o seu nome, rapaz? E ele diz: Alexandre. Alexandre o Grande naquele momento olhou bem nos olhos dele e disse: ou você muda o seu nome, ou você muda as tuas atitudes. É exatamente o que Pedro está falando. Nós nos dizemos cristãos, mas será que as nossas atitudes são atitudes de cristãos?
Muitas vezes nós precisamos de um homem assim, que chegue, nos sacuda e diga: ei, olha o que você está fazendo, olha as tuas atitudes, você diz ser salvo, você diz que Jesus te tirou de lá, mas olha o que você está fazendo. E nessa noite o Senhor te trouxe aqui, não para falar que vai te dar carro novo, que tem uma grande bênção, não, mas Ele diz: transforme-se, se entregue ao Senhor agora, e deixe ser moldado por Ele. Como o pastor cantou aqui: eu quero ser como um vaso novo nas mãos do oleiro, aleluia. Mas o vaso, ele não tem vontade própria, o vaso não fala: olha, eu não quero essa alça, eu quero ser maior desse lado. Não, não, é o oleiro quem decide. E se o vaso ficar torto, ele quebra e faz de novo. E que nessa noite nós estejamos dispostos a dizer: Senhor, se for preciso, quebra e faz de novo, Senhor. Se for preciso, Senhor, quebra esse vaso, mas eu quero glorificar o Teu nome, aleluia. É impossível dizermos que somos cristãos, aleluia, e continuar vivendo como ímpios. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. É o que Pedro vai dizer no capítulo 1, quando ele usa a ilustração da semente: vocês nasceram de novo agora, mas de uma semente agora que não é corruptível. Vocês nasceram de novo agora e foram enxertados agora numa nova família, a família de Cristo. E ele ainda vai dizer que nós temos também como novo nascimento uma nova esperança. A nossa esperança não está mais nas coisas deste mundo. A minha esperança não está num presidente. A minha esperança não está num trabalho. A minha esperança não está numa herança ou num bem financeiro. Mas a minha esperança está naquele que foi morto, aleluia, ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e me deu o seu Espírito, e disse: você não vai ficar só, o meu Espírito eu coloco sobre ti. Porque como selo, como penhor, como promessa, dizendo: ei, um dia eu voltarei, um dia eu voltarei, e eu vou te levar para onde eu estiver, aleluia. Essa é a minha esperança. Essa deve ser a esperança da igreja. Sermos libertos desse corpo de pecado, sermos libertos da maldade deste mundo, sermos libertos de todo pensamento que às vezes você fala: meu Deus do céu, como que a minha mente pode fazer isso? Como que a minha mente pode pensar uma coisa dessa? E é necessário nos humilharmos, é necessário reconhecermos. Existem muitas pessoas que eu tenho até medo dessas pessoas, quando a pessoa chega falando muito de si. Ah, porque eu fiz, eu orei e o milagre aconteceu, eu pus a mão e na hora caiu, irmão. Você viu como é que foi? Eu tenho muito medo desse tipo de pessoa. Mas sabe que tipo de pessoa que eu amo? Aquela que chega: irmão, ore por mim, irmão, eu sou um pecador. Irmão, eu tenho esse problema, ore por mim, irmão, eu preciso vencer isso, sozinho eu não consigo. O Sermão do Monte, a primeira bem-aventurança é: bem-aventurado os pobres de espírito. Muita gente acha que é pobreza financeira. Não, é os pobres, então Deus vai abençoar, vai dar riqueza. Muita gente acha que a pobreza de espírito, ou então é falta do Espírito Santo, é uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Mas ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ninguém entra no reino dos céus sem o selo do Espírito. Então o que é que ele quer dizer, meu irmão? Bem-aventurado os pobres de espírito, aqueles que entenderam que não tem bem nenhum em si,
aqueles que entenderam que estavam mortos espiritualmente, e por isso a segunda bem-aventurança é: bem-aventurados que choram, porque você olhou para você e viu que você não tem poder nenhum de se salvar, que dentro de você não tinha nada de valor, mas agora você chora pelo pecado que habita em você. Mas a palavra do Senhor: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E o consolo que o Senhor te manda nesta noite é o Santo Espírito de Deus, o Consolador, aquele que nos capacita, aquele que nos transforma, aquele que nos regenera, que nos liberta, que nos dá força para vencer. Aleluia. Bem-aventurados. O apóstolo Pedro está preocupado com aqueles irmãos, e é por isso que no versículo 11 do capítulo 2 que nós lemos, ele vai dizer: meus irmãos, se abstenham de todas as concupiscências da carne, ou as paixões carnais. Por quê? Porque elas fazem guerra contra a sua alma. Nós vivemos em uma grande guerra, mas não é uma guerra externa. Infelizmente muitos têm confundido esta guerra e têm pensado: não, a minha guerra é com o meu amigo lá, com o fulano que falou mal de mim, essa é a minha guerra com ele. Não. Ah não, então a minha guerra é contra aquele lá no meu trabalho que mentiu, que falou as coisas. Não, a nossa guerra é contra o pecado. O apóstolo Pedro vai dizer que as concupiscências carnais, os desejos carnais, eles guerreiam contra a nossa alma. Mas por que contra a nossa alma? Outro dia o pastor trouxe um ensino aqui, antes dos Gideões ainda, maravilhoso, sobre tricotomia, que nós somos espírito, alma e corpo. Eu não vou entrar nesse assunto porque o pastor já deu um ensino maravilhoso, não teria mais nada para falar. Mas eu quero te perguntar nessa noite: quando nós nos convertemos como seres tricotômicos, corpo, alma e espírito, o que acontece com cada um deles? A palavra do Senhor vai nos dizer em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5, que nós estávamos mortos espiritualmente, que o nosso espírito estava morto. Então no momento da minha conversão, o que acontece? Eu recebo vida no meu espírito. O meu espírito agora recebe a vida de Deus. Eu sou ressuscitado. Mas nós ainda temos corpo e alma. O que acontece com o meu corpo no momento da conversão? Nada. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4, o apóstolo Paulo vai falar que nós estamos vestidos deste tabernáculo. Ele está falando do nosso corpo, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para o que é mortal, seja absorvido pela vida. Ele está falando da glorificação, o momento em que esse corpo será vestido por aquilo que é imortal, por aquilo que é incorruptível. No momento da conversão, o nosso espírito ele recebe vida, mas o nosso corpo não acontece nada. Por quê? Nós ainda continuamos envelhecendo, nós ainda continuamos tendo enfermidades. Se disseram para você que você ia se converter e você nunca mais ia ficar doente, mentiram para você. Crente também fica doente. Crente também tem problemas psicológicos. Eu tive. Quando eu larguei das drogas, eu fui de um extremo para o outro. Eu vivia nas ruas usando drogas, e eu fui para a igreja, eu falei: eu vou largar tudo. Não fui procurar um médico e abandonei tudo as drogas. Deus me deu graça, mediante algumas recaídas, mas eu consegui vencer. Só que isso me trouxe problemas hormonais. Futuramente eu precisei tomar alguns remédios para repor alguns hormônios que aqueles usos das drogas trouxeram consequências. Mas crente também tem problemas. Mas e a alma? A alma, ela entra num processo. Por isso que no capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Pedro vai dizer que o fim da vossa fé é a salvação da vossa alma.
No capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer: ei, mas purificando a vossa alma na obediência à verdade. E agora no capítulo 2, versículo 11, ele vai dizer: ei, cuidado, se afastem do pecado, das vontades carnais, porque eles fazem guerra contra a sua alma, porque ele quer impedir esta transformação. A palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, aleluia. E tudo isso está localizado na alma. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, a palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos transformados de glória em glória. A nossa alma está num processo de transformação, e dentro da nossa alma está o nosso caráter. E o problema é esse, como eu falei, o caráter é algo que muitas vezes nós podemos maquiar. Quem me olha não vê o meu caráter, quem olha vê o meu corpo. E muitas pessoas ficam revoltadas com a igreja, dizendo: ah, mas como que pode? Aquele homem era um homem de Deus, era um homem que operava milagres, colocava a mão nos enfermos, eles eram curados, o demônio saía, pregava que era coisa linda de ver, mas caiu, aprontou, roubou, adulterou, era cheio de poder, mas não tinha caráter. Existem muitas pessoas que buscam poder, mas nunca buscaram um caráter transformado. E a palavra do Senhor nesta noite, ela vem batendo nessa parte. A minha oração hoje não é para que venha um avivamento de sinais e milagres. Isso é muito bom, é maravilhoso. A minha oração não é que: ah, Senhor, aviva a tua igreja, que nós veja sinais, milagres, maravilhas. Não, a minha oração hoje é: Senhor, aviva a tua igreja, curando o caráter, transformando a alma, restaurando, para que a tua igreja venha chegar à maturidade. Jesus não vem se casar com uma menina, ele vem se casar com uma mulher madura. E é necessário nós entendermos e nos entregarmos para que essa transformação venha acontecer em nossas vidas. Eu gosto muito de uma frase de Thomas Watson, que ele diz assim: a maioria dos homens oram por bolsos cheios mais do que por corações puros. E essa é mais uma das características do Sermão do Monte. Bem-aventurado os puros de coração. Mas essa pureza não é com minha força, essa pureza não é com meu poder, mas é quando eu me rendo, e o Espírito Santo agora começa a moldar a minha vida. E o Espírito Santo começa a transformar o meu coração que era invejoso, a minha mente que só pensava coisas ruins, que era poluída pela pornografia, pelo desejo maldoso ao meu irmão, pela inveja, pela ganância. Agora o Senhor começa a arrancar tudo isso de dentro de mim, e Ele vai tirando, e a minha mente, o meu coração agora começa a ser puro, transformado, entendendo a vontade de Deus. Eu quero que você se coloque em pé, porque as minhas horas já foram. Agora eu coloquei óculos, agora eu enxergo, pastor. O apóstolo Pedro está tão preocupado com a igreja. A preocupação é que em meio àquelas aflições eles venham abandonar este processo de transformação. Porque nós podemos muitas vezes receber no nosso meio, como eu mesmo vim para a igreja, viciado em drogas. Eu vim e me converti com uma carteira de cigarro no bolso, com alguns papelotes de crack dentro da minha casa. Foi assim que eu me rendi aos pés do Senhor. E nessa noite eu quero dizer que você pode vir para a presença do Senhor. O Senhor te chama. Pode vir para a presença do Senhor viciado em drogas. Pode vir para a presença do Senhor com o punhal escondido na cintura. Pode vir para a presença do Senhor sendo homem, falando fino, sendo mulher, falando grosso. Não importa como você vem, o que importa é como vai ser daqui para frente.
Essa é a verdade do Evangelho. O Evangelho de Cristo, ele transforma vidas. O Evangelho pegou um homem chamado Paulo, que perseguia a igreja, e transformou ele agora em perseguido. Um homem que disse: eu abro mão de tudo, tudo para mim não passa de esterco, porque eu quero é servir o meu Senhor, eu quero entregar a minha vida, já estou derramando como libação diante do altar. E este é o problema, que nós temos nos preocupado tanto com as coisas deste mundo, e temos esquecido aquilo que é essencial nas nossas vidas. Mas nesta noite, antes de eu devolver o microfone, eu quero perguntar se existe alguém em nosso meio que ainda está vivendo nessa vida pecaminosa, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que ainda sofre com esses problemas, mas que hoje está cansado, entendeu esta palavra e disse: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não consigo me libertar das drogas, eu não consigo me libertar da prostituição, eu não consigo abandonar o pecado, Senhor, eu não posso ver um computador, ó Pai, que eu acesso aquelas páginas indevidas, eu não consigo. Se você quer o poder de Deus sobre a sua vida, vem aqui para frente nesta noite, aleluia, aleluia, adore o Senhor nesta noite. Deus está curando, mas não está curando fisicamente, Ele está curando almas aqui nesta noite. Deus está arrancando, quebrando as fortalezas do diabo. O diabo disse para você: você não vai conseguir, você não vai ser ninguém, você não vai alcançar, você é um pecador, você não merece estar na presença. Mas Deus está dizendo: eu tenho cura, eu tenho libertação, eu transformo, eu salvo. Venha, venha. Se você quer ser transformado, se você cansou de viver preso no pecado, venha para frente nesta noite, nós estaremos orando por você aqui, aleluia. Eu ainda quero fazer um segundo pedido, ou um segundo convite. Se você é cristão, e você agora fazendo essa análise da sua vida, não se envergonhe. Ei, escute isso. A palavra do Senhor diz que aquele que tiver vergonha de mim, naquele dia, Ele vai dizer: eu não te conheço, eu não conheço você. Não se envergonhe. Se você está tendo dificuldades, aleluia, para ter essa vida de santidade, eu quero te convidar a vir aqui na frente nesta noite. Vem aqui para frente nesta noite, que o Espírito Santo de Deus vai te capacitar. Essa semana eu terminei de ler um livro do pastor David Wilkerson, creio que muitos conhecem ele. E ele montou uma clínica de tratamento com viciados de drogas, lá em Nova York, em 1940 mais ou menos. E ele não conseguia fazer aqueles jovens se libertarem das drogas. Mas um dia ele percebeu que um daqueles jovens se libertou da noite para o dia, e ele não entendia o porquê. E então Deus mostrou para ele que aquele jovem havia sido batizado com o Espírito Santo. E ele abandonou tudo. Ele abandonou as drogas, a heroína, a prostituição. E então ele disse que entendeu que o que mudava a vida daqueles jovens era o batismo com o Espírito Santo, aleluia. E se você quer esse poder na tua vida nesta noite, venha aqui para frente, venha correndo, porque o Senhor quer derramar do teu Espírito sobre a sua vida. O Senhor quer derramar poder sobre você, poder para vencer o inferno, poder para vencer o pecado. Eu quero ouvir. Venha, aproveite enquanto o ministério está louvando. Venha, venha, venha. Deus quer fazer algo grande neste lugar nesta noite, aleluia. Eu quero pedir aos amados obreiros que impõem a mão sobre esses irmãos. Orem nesta noite por eles. Ó Senhor, derrama, Senhor, do teu Espírito, Pai. Enche do teu Espírito nesta noite, Senhor, com poder, Senhor, sobre a tua igreja. Poder que liberta, poder que nos faz vencedor, aleluia. Poder que transforma, Pai. Enche, Senhor, a tua igreja, aleluia. Eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir.
coração Deus, quero aleluia. sentir Espírito Santo de Deus, enche. teu Enche. grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra Enche a tua igreja com teu poder vez. nesta Queimando noite. de amor Enche, por Pai. ti. Batiza, batiza, batiza. Batiza com teu Espírito, ó Pai. Eu quero Batiza me com teu Espírito, Senhor, meu Deus. A tua igreja está te pedindo nesta noite, Senhor. É o teu poder, ó Pai. É o teu poder. O teu poder. Outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar. Estenda essa mão para cá. Estenda essa mão para cá. Glória a Deus. Glória a Deus. Há poder na tua palavra. Há poder no teu nome. Há poder no teu sangue. Há um poder na ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito constantemente, porque é um livre-arbítrio, um livre acesso do Espírito em nosso ser. Pai, contempla as necessidades que aqui estão sendo vistas por Ti. Cada um está se reavaliando, confessando, pedindo força, graça, aleluia, libertação, porque Tu pode libertar. Tu empodera em Tuas mãos, no Teu nome e na Tua palavra. E esses sinais se cumpram, porque esses sinais se cumprirão através da pregação da palavra. Nós abençoamos agora essas decisões e que haja realmente esses milagres acontecendo nessas vidas. Amém. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei seu amor. É tua mão me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. És de mim meu Jesus. Sigo sem medo, sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a
já. Posso cantar